Se existe uma etapa na cerâmica que envolve técnica, conhecimento e elegância, sofisticação, sensibilidade, sem dúvida nenhuma, a gente está falando da esmaltação. Etapa essa que ainda é tratada com muita surpresa por várias pessoas, porque ela está diretamente relacionada à queima. Então, a pessoa esmalta suas peças e quando vê o resultado da queima, leva aí um susto muitas vezes, ou não consegue entender o que aconteceu para não manter um bom resultado que já havia sido alcançado anteriormente. Então, nessa dica de barro que vale ouro de hoje, eu quero te falar sobre os 7 elementos, os 7 princípios que vão te ajudar a chegar ao tão sonhado efeito joia em cerâmica a partir do olhar sensível para a esmaltação. E se você não me conhece ainda, eu me chamo Corina Costa, sou arquiteta e ceramista por paixão e professora por vocação e ensino você a fazer cerâmica em casa, gastando pouco e podendo lucrar alto para chegar ao tão sonhado efeito joia. Então, vem comigo para essa dica de barro que vale ouro de hoje, porque a gente tem um assunto muito importante que vai fazer com que a mágica toda aconteça e suas peças tenham resultados exatamente iguais ao que você deseja. Vamos falar então de quais são esses princípios fundamentais? E para não perder nada, já aproveita, aciona o sininho e segue o canal, porque aqui eu vou estar sempre trazendo conteúdo gratuito e de qualidade para você poder aprender aí da sua casa e se conectar comigo aqui do outro lado. A primeira etapa é a etapa da preparação. E eu te digo que muito antes da gente esmaltar uma peça, a gente já tem que olhar cuidadosamente para aquilo que a gente vai fazer. Então, vamos falar aqui de esmaltações em peças que vão passar por 2 queimas. Uma queima de biscoito, em torno de 1000 graus, e uma queima de esmaltação em alta temperatura, em aproximadamente 1240 graus. Aqui tô falando das temperaturas de queima que eu uso e você adequa aí para aquilo que tiver mais conexão com a maneira com que você faz. Mas vamos tratar de 2 queimas, tá? Antes da esmaltação, nesse momento do preparo da peça, é importante que ela já tenha sido queimada a 1000 graus e esteja bem biscoitada. Então a gente precisa de um bom biscoito e esse biscoito tem que ser bem preparado. A peça precisa ser cuidadosamente limpa. Ela precisa estar lixada, se for o caso. Eu não lixo as minhas peças, eu tomo um cuidado anterior e lá na etapa da modelagem eu evito esse processo, mas enfim, cada um tem a sua maneira de fazer aí. Essa peça aqui foi lixada, bem limpa, precisa conferir se não ficou gordura, qualquer tipo de coisa assim, porque vai influenciar no resultado final da sua esmaltação e consequentemente da sua queima. Por quê? Se isso não for bem feito, pode ficar resto de poeirinha ali, porque é o que normalmente fica quando ela vem da queima. Ela parece que ela solta um pozinho e esse pozinho vai estabelecer uma camada entre o esmalte e a peça. Isso pode fazer com que surjam manchas, com que o esmalte não pegue bem em algumas partes e, consequentemente, você não chegue ao seu resultado esperado. Então, primeira etapa é o preparo da peça. Parece tão simples, mas realmente é simples, né? Mas parece tão bobo falar disso, porém, muita gente ainda erra aqui. Vai esmaltar a peça antes de preparar. E esse preparo é feito com uma esponjinha úmida e um pouquinho de água. Basta passar na peça e depois seguir para as etapas seguintes. Aí a gente vai para a etapa 2, né? Para esse fator 2, que é justamente o tipo de esmalte que a gente vai colocar. E aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento técnico, né? A maioria das pessoas, eu também, quando eu comecei, a gente escolhe um esmalte lá e sai experimentando. Mas é importante que você saiba que quando o quesito é esmaltação, existem algumas características, alguns tópicos que a gente não pode deixar de começar a estudar, aprender a se profissionalizar de fato para que as nossas queimas fiquem do jeito que a gente quer. Então existem esmaltes que vão dar um resultado opaco, existem esmaltes que vão dar resultado translúcido, outros que vão dar resultado brilhante, fosco, reativo, enfim.
fim, né? Tem uma série de coisas que vão resultar em aspectos finais e você precisa conhecer cada um deles para que, na hora que você for escolher, você já traga para o seu fazer aquilo que vai caminhar em encontro ao resultado que você quer. Então, se você quer transparência, como no meu caso aqui, que é mostrar a cor da massa, o que eu tenho aqui é porcelana e esmalte transparente. Então, eu queria transparência, preciso encontrar um esmalte que tem referência de transparência. Pasme, não é só o esmalte chamado transparente que carrega transparência. Temos esmaltes como esse aqui, que dá um resultado opaco ao final e essa coisa assim mais mate, semi-brilho, tá? Porém, se eu não aplicar várias camadas, né? No caso aqui eu aplico 5 demãos de esmalte, ele vai deixar eu enxergar a cor do que tá por baixo, porque ele tem transparência. Tem esmaltes que não tem tanta transparência e com menos demãos a gente consegue um bom resultado. Então você vai precisar experimentar, como eu sempre digo aqui. Então, neste meu caso, eu já sei que eu preciso, né, de 5 demãos e eu preciso de uma temperatura específica. A gente vai falar disso em um outro fator, tá? E aí eu chego neste resultado que eu quero aqui. Se eu não tomar esses devidos cuidados, eu vou enxergar o que está por baixo. Então, a primeira coisa é, entenda as características deste esmalte. No rótulo, o fabricante coloca normalmente essas informações para a gente poder usufruir delas. Essa dica por si só já vale a sua curtida e o seu compartilhamento com uma outra pessoa que vai se interessar por esse assunto e que vai ajudá-la no desenvolvimento das suas peças. E aí, é assim que a gente constrói juntas. Eu daqui, você daí. Mas eu também quero aproveitar e já te fazer uma pergunta. Qual é a sua maior dificuldade na hora da esmaltação? É a aplicação do esmalte, de fato, né? Saber que tipo de pincel usar, saber como, né, trabalhar essa espessura que eu tô falando? Se é isso, deixa aqui no comentário para mim que eu vou tentar fazer um outro vídeo para a gente abordar melhor esse assunto. Mas desde já te digo que eu tenho a oficina Efeito Joia em Cerâmica com um conteúdo específico sobre esmaltação e aplicação de efeitos decorativos. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo para você ser direcionado para inscrição e para poder assistir essas aulas e dar para o seu fazer esse aprofundamento que você precisa. Ela é muito indicada para quem já fez seus primeiros testes, que teve acertos, mas teve erros, não sabe muito bem o que está acontecendo e quer trazer outras coisas. Quer trabalhar com esgrafito, quer trabalhar com corda seca, quer trabalhar com aplicação de ouro líquido, quer trabalhar com efeitos de esmaltação ou detalhes muito cuidadosos para que ela não tenha craquelado. Ou seja, é para a gente fazer o caminho bem feito. Se você tem interesse em se aprofundar, em conhecer mais, essa oficina foi feita para você, aí basta clicar aqui e se inscrever. Mas se você tá aqui, né, nesse começo, ainda não sabe muito bem, continua comigo para as outras dicas, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa dica de barro de hoje com um pouquinho mais de conhecimento de esmaltação do que você tinha antes. Ainda usando este esmalte como referência, o que a gente pode ter também? Um outro fator, que é a espessura. Inclusive, eu vou usar estes dois, mais uma vez, de referência para a gente conversar aqui, tá? Para este esmalte transparente, eu preciso de camadas finas, para que a gente não corra o risco de chegar a um problema muito comum, que grande parte das pessoas tem quando usam o esmalte transparente, que são os craquelados, né? A gente vê como se tivesse tudo meio craqueladinho mesmo, e o esmalte transparente, ele mostra isso com grande facilidade. Então aqui dá para ver que o meu não tem craqueladinho nenhum. O que eu aplico? Neste caso aqui, o esmalte que eu uso, eu aplico 3 demãos bem finas dele. Mas se você está começando agora, não sabe muito bem se a sua mão é pesada ou não, porque isso vai influenciar o tanto de esmalte que você vai colocar no seu pincel e a sua condição de aplicar isso na peça de fato, faça 2 para o esmalte transparente. Teste. Ficou bacana ali? Segue desse jeito. Achou que o brilho ficou faltando alguma coisa? Experimente
experimenta fazer com 3 demãos, mas tome cuidado para que não fiquem grossas, porque senão ela vai craquelar, tá? E aí a gente tem aqui um outro esmalte em que ele aguenta camadas mais grossas, ele aguenta um corpo mais denso, tanto é que apliquei 5 demãos. Se eu aplicar 5 demãos aqui, eu ia enxergar algo grosso e eu veria todas as ranhuras certamente aparecendo. Então, cada esmalte apresenta as características de uma maneira própria e é sempre necessário testar. Não sai fazendo um monte de peça com esmalte novo sem ter feito um exercício de queima antes. Faça suas plaquinhas de teste. Isso vai te tomar um tempo no começo, mas você vai conhecer melhor essas características e vai poder usufruir disso para ter qualidade no seu resultado final e chegar aí ao resultado que você deseja, que é o efeito joia em cerâmica. Tem mais uma coisa que pode acontecer quando a gente tem camadas muito grossas. Ela vai facilitar que esse esmalte escorra, né? Então, eu coloco esse meu esmalte, esse meu anel para queimar nessa posição, por exemplo. Ou eu coloco ele penduradinho também, como foi o caso específico dessa peça, tá? Eu coloco ele para queimar assim. E se eu tiver coisas grossas demais aqui, ele vai tender a escorrer e pingar no meu refratário. Então, tome alguns cuidados se você usa esmaltes que são reativos, que já tem essa tendência de escorrimento, ou se você trabalha com camadas muito grossas. Proteja o seu refratário com caulim, com papel refratário, enfim, com aquilo que você tiver disponível ali, porque se isso cair, se escorrer, você vai pelo menos proteger a sua mufla, o seu forno, enfim, tá? Então, camadas muito grossas podem levar ao craquelado e ao escorrimento. Camadas muito finas podem levar a um excesso de transparência e você enxergar a peça do fundo quando você não quer, né? Então, tudo depende do resultado que a gente quer chegar. E aí é o ponto mais importante de você saber. Conhecimento, técnica e resultado final daquilo que você deseja para que suas peças fiquem do jeito que você quer e para que quem olhar para ela consiga entender o devido valor e atribuir qualidade para aquilo que você faz. O quinto fator está muito relacionado com esse fator anterior, né? Porque assim, tipo de acabamento, né? Se eu quero uma coisa mais sofisticada, elegante, eu tenho um caminho. Se eu quero uma coisa mais rústica, eu tenho outra. Se eu quero um aspecto mais natural, mais minimalista, mais impactante, então tem a ver com a qualidade técnica da sua esmaltação, com conhecer os esmaltes e tudo mais, mas tem a ver com o seu processo criativo também e com a mensagem que você quer passar através do que você faz. Eu certamente trago aqui relações minimalistas, elegantes, sofisticadas, e para isso eu escolhi a massa cerâmica certa e o esmalte que vai passar essa referência junto comigo. Cada coisa fala, tudo é linguagem, tudo é expressão. Então, essa é uma etapa que está diretamente relacionada com as etapas anteriores, porque de nada interessa eu conhecer as características do esmalte, eu saber aplicar o meu esmalte, eu entender o resultado que ele vai deixar, se a linguagem da minha peça não estiver caminhando junto com a linguagem desse tipo de esmaltação que eu vou desenvolver, né? E se você quer ainda entender um pouquinho mais sobre queima, clica no link aqui embaixo também, onde eu deixo para você o curso de queimas na mufla, onde a gente vai poder trabalhar curvas de queima, falar de temperatura, como você pode usar essa ferramenta aí de dentro da sua casa, com um micro-ondas, para uso específico disso. Enfim, é para quem quer trazer autonomia e conhecer aquilo que faz. Então, se você chegou até aqui e gostou dessas dicas, isso porque eu ainda tenho mais 2 para trazer, já deixa a sua curtida aqui, mas me fala, qual é sua maior dificuldade nesse momento da esmaltação? É na aplicação do esmalte? É mesmo nessa escolha, entender as características técnicas? É a partir daí que a gente fala sobre o próximo fator, que é a temperatura da queima. Então, assim, cada tipo de esmalte vai começar a mostrar, através
do fogo, da temperatura que chegar na queima, características específicas. Então ele faz uma transformação, a mágica acontece na queima, e isso acontece conforme a temperatura sobe. Você precisa ver qual é a temperatura para qual o seu esmalte é programado, foi pensado para trabalhar, e qual é a temperatura da sua massa cerâmica. Esses dois têm que se casar e tem que ser um casamento feliz. Então, sempre que a gente encontra espaço para usar uma massa cerâmica nova e um esmalte novo, a gente precisa testar antes, tá? E no tipo de forno que a gente tem. Cada tipo de forno também direciona para uma forma específica de queimar a cerâmica. Ele traz características próprias dele. Se você quer saber mais sobre esmaltação e em especial sobre queimas na mufla, eu também tenho um curso para te oferecer. Basta procurar aqui no link embaixo e se inscrever. Tá certo? Lá você vai aprender com profundidade como usar uma mufla. E se você não sabe o que é uma mufla, eu tenho uma série de outros vídeos aqui no YouTube e no Instagram para te auxiliar nesse processo. Se você nunca ouviu falar sobre a mufla, diz aqui para mim que eu também vou entrar em contato e vou te responder o que é. Agora, se você já usa, eu quero saber, você consegue bons resultados? Ou melhor, você consegue tão bons resultados nas queimas na mufla quanto aquelas que se tem num forno elétrico ou num forno a gás, por exemplo? Eu consigo, mas eu te garanto que isso não é uma coisa aleatória e que mesmo assim tem esmalte que vai se comportar diferente em cada tipo de forno e depende da temperatura que ele chega para que de fato ele fique do jeito que tem que ficar. Mais uma vez, uso o meu vermelho de alta aqui da Casa do Ceramista, que é semi-brilho. Se ele não chegar a 1240 graus, ele fica fosco, mas não é um fosco bonito. Parece que tem alguma coisa errada ali. E aí a gente precisa do controle através da temperatura. E é justamente esse esmalte que eu uso como referência para poder determinar em qual temperatura minha mufla chega quando eu faço as queimas. E isso me dá bastante estabilidade e assertividade nesse processo. Nesse fator anterior, eu trouxe aí para você algumas coisas que a gente já tinha conversado antes, né? Que é a relação esmalte e massa cerâmica. Então, esse é um passo muito, muito, muito importante. E ele é feito lá atrás, na hora que você escolhe sua massa cerâmica e na hora em que você vai esmaltar e vai escolher o esmalte que vai casar com ela. Então não esqueça nunca de trabalhar muito bem essa dobradinha, porque isso pode resultar em coisas muito importantes para você depois, tá? E por último, né, eu queria te dizer que nada acontece se a gente não tiver processo, intenção, técnica, conhecimento, porque daí você vai viver nessa expectativa de ver o que vai sair ali. A gente precisa ter um certo controle, né? A queima, ela é livre, ela é espontânea e a massa cerâmica é um ser vivo que vai se expressar de uma maneira diferente de um momento para o outro. Isso a gente tem que estar pronto também para saber que eventualmente as coisas podem sair diferente do que a gente estava esperando, mas isso não pode fazer parte da nossa rotina. A gente tem que estudar um pouquinho, praticar, não é difícil. Basta você escolher a massa, fazer uma queiminha de teste e a partir daí você replica o que deu certo. Se der errado, precisa parar, olhar com cuidado e se aprofundar. Então, assim, lá na oficina Efeito Joia, eu vou me aprofundar nas características dos esmaltes. Vão ser vários encontros, onde a gente vai falar só de esmaltação, onde a gente vai falar em aplicação com pincel, com spray, com banho, com várias possibilidades de aplicação do esmalte que a gente tem. A gente vai falar do que vem por baixo do esmalte, do que vem por cima, de aplicação de ouro líquido, vários elementos decorativos, algumas outras técnicas como esgrafito, como o uso de engobe, outros elementos, pigmentos que vão abaixo do esmalte, acima do esmalte. Quer saber sobre esse assunto? Quer dominar de fato a esmaltação e chegar ao efeito joia? Então não deixa para depois. Já corre aqui embaixo, se inscreve e vem comigo voar alto, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante.
E se essa dica de barro que vale ouro de hoje te ajudou a pelo menos começar a olhar um pouquinho melhor para esse item tão importante, eu já fico feliz. Mas eu quero saber, isso te ajudou? Conta aqui pra mim, o que mais você quer saber sobre esmaltação para eu poder criar um outro vídeo e trazer um assunto mais aprofundado para você também. E te espero num próximo Papo de Quinta, num curso meu e em outros momentos como esse da Dica de Barro que Vale Ouro, porque eu tenho certeza que juntas a gente voa alto. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.